Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos começar hoje uma nova série e essa série será sobre depressão. Nós já fizemos uma série sobre ansiedade, você pode conferir na playlist do nosso canal. E agora a gente vai começar essa nova série sobre depressão. A gente vai conhecer um pouquinho sobre esse transtorno que acomete muitas pessoas e que muita gente aí tem curiosidade de saber um pouco mais, tá bom? Se você tem interesse aí em conhecer mais sobre questões da psicologia, sobre transtornos mentais, se inscreva no canal, deixe o seu like e vem com a gente. Pois bem, gente, nós vamos falar hoje sobre depressão, também um dos transtornos mentais, mais comuns, muitas pessoas têm. Nós falamos primeiramente da ansiedade, que é um dos transtornos mais comuns das pessoas. Se você não conferiu nessa série sobre ansiedade, só você clicar aí na playlist que você pode conferir os vídeos sobre ansiedade. E hoje nós vamos começar essa nova série sobre depressão. Muita gente confunde depressão com tristeza, As pessoas às vezes, tá triste, acha que tá deprimido. Então existe uma diferença entre depressão e tristeza, Tristeza é um sentimento que todos nós seres humanos, em algum momento da vida, a gente vai ter, Ele vem, dura alguns dias, mas com 3, 4 dias, uma semana, aquele sentimento ele vai melhorando automaticamente. A depressão não, Ela já é um quadro que quando ela se instaura, Ela não passa. Com poucos dias, com semanas, ela perdura, E dificilmente, às vezes, se a pessoa fazer um tratamento, ela vai melhorar. Ou até pode melhorar, mas vai demorar meses e a pessoa vai ter um sofrimento muito grande se ela não procurar uma ajuda, Então, nós vamos falar um pouquinho sobre como fazer o diagnóstico da depressão, As pessoas, às vezes, têm muito preconceito com depressão, porque como não é um quadro que você tem ali um agente infeccioso, tem como, sei lá, fazer um exame, uma ressonância e constatar que a pessoa está com depressão, as pessoas às vezes acham que é má vontade, que é preguiça, que a pessoa está fazendo corpo mole. Então muitas pessoas às vezes que estão deprimidas, elas se escondem os sintomas, Elas tentam não comentar com medo da reação negativa das outras pessoas, de menosprezar os sintomas que a pessoa está sentindo. Então isso é muito comum e isso às vezes piora, os sintomas depressivos da pessoa e às vezes faz a pessoa sentir culpada por estar doente, E sentir que está sendo um peso na vida dos outros. Isso só vai piorando esses sintomas. Então, como eu disse, a depressão não existe ali um agente, um exame para você fazer, para você diagnosticar. Mas ela é uma doença, É reconhecida, existe um CID, é uma das doenças que são maiores, que causa os maiores fatores de afastamento do trabalho, Então é uma doença que traz vários problemas para a sociedade como um todo. E não é uma doença recente, A gente vai ver na história, se você pegar aí, você vai ver vários relatos de pessoas muito antigas com sintomas de depressão, Até na Bíblia aí você vai ver histórias de pessoas na Bíblia, Jeremias, alguns profetas. Quando você vai ler aqueles sintomas que aqueles personagens da Bíblia estavam apresentando, você vê que era um quadro de depressão. Então, a depressão não é algo inédito, novo, moderno, é uma doença moderna. Ao longo de toda a história da humanidade, o ser humano teve vários registros históricos. Você vai ver quadros de pessoas com depressão. Mas, como eu disse, depois a medicina foi avançando, foi identificando esses sintomas, e foram surgindo medicamentos, terapias para tratar a depressão. Então, hoje é um transtorno que tem tratamento. Em alguns casos, quando a pessoa tem mais de um episódio depressivo ao longo da vida, esse tem que ser um tratamento contínuo, Então, algumas pessoas que têm mais de 2, 3 episódios de depressão na vida, a gente diz que essa pessoa tem uma depressão que é recorrente, que é crônica, então essa pessoa tem que estar sempre em tratamento. Só que às vezes a pessoa tem preconceito, Ela pensa assim, isso não, eu melhorei, eu estou bem, me curei. Então, por esse preconceito, por às vezes a própria pessoa que está doente não reconhecer a depressão como uma doença, a gente vê muito abandono do tratamento, O que às vezes não acontece com outras doenças, como diabetes ou hipertensão, que são doenças crônicas. A pessoa sabe que aquilo é uma doença crônica e ela tem que tomar medicação pelo resto da vida e fazer um tratamento médico pelo resto da vida. Algumas pessoas com depressão crônica e recorrente ao longo da vida, às vezes elas têm muitos episódios, muitas recaídas, porque elas abandonam o tratamento por acharem que estão bem, que não precisa, que aquilo não é uma doença, e não só por elas mesmo acharem isso, às vezes por outras pessoas mesmo, colocarem, falarem isso com elas, elas às vezes tentam,
parar com a medicação, parar com a terapia, por achar que está bem e que precisa provar, né? A gente tem muito essa questão, vou fazer um vídeo ainda sobre isso, né? Que a gente tem essa dificuldade de admitir a nossa vulnerabilidade, né? A gente quer sempre mostrar que está bem. Então, nessa cultura que a gente tem competitiva do capitalismo, as pessoas elas têm dificuldade de reconhecerem que são vulneráveis, que estão em momentos de fraqueza, que não estão bem às vezes. E quando algumas pessoas têm algum transtorno, né, como a depressão, às vezes a pessoa tem dificuldade de admitir isso, porque sabe que isso vai mostrar, né, às vezes a pessoa na cabeça dela acha que isso vai mostrar vulnerabilidade, e nossa cultura competitiva no mundo que a gente vive, as pessoas não podem demonstrar isso. Então isso é algo muito ruim, e às vezes as pessoas, se elas não fazem um acompanhamento, né, terapêutico, elas não conseguem quebrar esse pensamento. Mas vamos lá. Como eu disse, né, a depressão é uma doença e a gente tem critérios diagnósticos para fechar esse diagnóstico, né? Pelos sintomas que o paciente apresenta, a gente consegue fechar esse diagnóstico. O DSM-5, né, que é o Manual de Diagnósticos, né, de Transtornos Psiquiátricos, assim como a CID-10, né, que é elaborado pela Organização Mundial de Saúde, o DSM é feito pela Associação de Psiquiatria Americana, a gente tem esses critérios, então, que o médico, o psiquiatra, ele vai conseguir, através desses sintomas, fechar o diagnóstico desse quadro, né, depressivo, dessa doença, né? Então, a gente tem 9 sintomas, né, que a gente sabe que é considerado quadro de depressão. Então, para a pessoa ela, né, ser diagnosticada com um quadro de depressão, ela precisa apresentar pelo menos 5 desses sintomas, né? E esses sintomas têm que estar sendo apresentados no mínimo durante 2 semanas para ser feito o diagnóstico. Então vamos lá, quais são esses sintomas? O primeiro deles é o humor deprimido, é isso que a gente, né, às vezes costuma chamar de tristeza, só que é um humor, né, é uma tristeza um pouco mais forte, é o que a gente chama de humor deprimido, e esse humor deprimido ele é na maior parte do dia e quase todos os dias da semana, né? E a pessoa que relata isso através, né, de termos como, eu estou triste, estou com sentimento de vazio, sem esperança, né? Ou outras pessoas, a família mesmo fala, olha, a pessoa está muito chorosa, né? A pessoa está chorando o tempo todo. Então, o primeiro sintoma é o humor deprimido, né? O segundo sintoma é o que a gente chama de perda de interesse, né? Pelas coisas do dia a dia. Então, coisas que antigamente davam interesse para a pessoa, como estudar, trabalhar, sair com os amigos, a pessoa perde de interesse, cozinhar, né? A pessoa perde interesse com essas coisas que antes davam interesse, davam, né, prazer para ela. Então, essa acentuada diminuição do interesse, né, ou prazer em todas as áreas da vida, né, ou quase todas, e que são atribuídas na maior parte do dia, ou quase todos os dias, é o segundo critério, aí, o segundo sintoma para a gente tá fechando o diagnóstico de depressão. Esses 2 primeiros sintomas, eles são os mais importantes, né? Então, o humor deprimido e a perda de interesse ou prazer nas coisas do dia a dia, né, que antes davam interesse, esses 2 sintomas, pelo menos um deles tem que estar presente para a gente fechar o diagnóstico de depressão. Aí os outros sintomas, né, a gente tem sintomas físicos, né? Então a gente tem a questão do peso, por isso que eu falo que é perder peso sem estar fazendo dieta alguma, né? E um exemplo que a gente tem é se a pessoa, vamos supor, perde 5% do peso corporal dela dentro de um mês, né? Sem ter feito dieta. Então, isso já é um alerta, né? Já é o terceiro sintoma aí, a questão da perda de peso. Outro sintoma que a gente tem é a questão da alteração do sono vigília, né? Então a questão da insônia. Então, pode ser tanto a pessoa, né, que começa a ter dificuldade para pegar no sono, ou a pessoa acordar muito cedo, né, que a gente chama de insônia tardia, né, a dificuldade de pegar no sono, a insônia inicial, ou mesmo a pessoa dorme, mas durante o dia, né, ela sente sonolência, ou seja, né, o sono dela não está sendo reparador, está sendo um sono agitado. Então, a insônia, o quadro de insônia, ele está relacionado também. Em algumas pessoas, a gente vai ter o sintoma de hipersonia, que é o contrário da insônia, né? Então, tem pessoas que ao invés de elas terem insônia, elas vão ter muito sono, elas vão passar a dormir mais, né? Então, são pessoas que, mesmo tendo dormido a noite inteira, né, elas vão ter sono durante o dia, vão dormir durante o dia, às vezes dormem o dia todo, né? Só fica deitado.
né? Se está trabalhando, está com sono, mesmo tendo dormido à noite. Então, né, a pessoa passa a ter um ciclo de sono maior, mais aumentado. Então, esse também é um sintoma da depressão, né? Pode ser tanto a insônia quanto a hipersonia. A depressão, o sintoma de depressão. O outro sintoma que a gente tem é a agitação. Isso é interessante, né? Um sintoma que às vezes a pessoa não percebe. A pessoa começa a ficar muito agitada, muito né? Falando muito, muita agitação psicomotora, andando para um lado de outro, não consegue ficar parado. A gente às vezes acha que a pessoa está normal, falando de tal, está super animado, super no pique. E às vezes a agitação, essa agitação psicomotora, que a pessoa não consegue ficar quieta, essa inquietação o tempo todo, pode ser um sintoma de depressão. Então, tanto a agitação quanto o retardo psicomotor. Então, em algumas pessoas, a pessoa fica mais prostrada, né? Ela fica mais lenta, né? Tende a fazer as coisas de maneira mais devagar, né? No trabalho, ali mais arrastado, mais devagar. Mas outras pessoas, elas já apresentam um sintoma contrário. Elas podem apresentar agitação, e isso pode ser um sintoma de depressão também. Então, a gente tende a, né, achar que a depressão vai deixar a pessoa simplesmente com esse retardo psicomotor, mais lento, falando mais devagar, mas às vezes pode ser o contrário, a pessoa que fala rápido demais, né, tá agitada, tá inquieta, isso pode ser sintoma de depressão, quando a gente olha para os outros sintomas que ela também está apresentando. A gente tem também a fadiga, né, como um sintoma, né, o quinto sintoma aí é a fadiga. O que é essa fadiga? A pessoa sente um cansaço durante o dia, né, maior parte do dia, né, quase todos os dias, um cansaço sem explicação. Então ela já levanta, ela já acorda cansada para ir para o trabalho, né? Ela faz o trabalho dela com uma dificuldade tremenda, porque ela está com aquele cansaço tremendo. Ela chega em casa, ela quer ficar só deitada, né? Porque esse tempo todo sentindo cansaço, né? Um pouco de coisa que ela faz, ela já sente cansaço, né? Então essa fadiga extrema, né? Essa falta de energia, né? De tônus vital, isso também é um dos sintomas da depressão, né? O sexto sintoma. O sétimo sintoma que a gente tem é o que a gente chama de sentimento de inutilidade, né? Ou culpa excessiva. Então a pessoa ela passa a sentir que ela não tem valor. Eu não presto para nada, eu só atrapalho, estou aqui só atrapalhando a vida das pessoas. Ou a pessoa passa a se sentir culpada, né? Tudo é culpa minha, minha família está sofrendo, o problema é meu. Às vezes tem gente que, né, pessoas com depressão, que elas se sentem culpadas por coisas no mundo. Isso está acontecendo aí no mundo, isso é culpa minha. E aí você vai ver que são sentimentos de culpa que são meio inapropriados, né? Que não fazem muito sentido. Então, ou a pessoa sente culpa por existir, sente culpa, não sou uma boa mãe. Então, esse sentimento de culpa é exagerado por tudo, né? E por todos na vida. Ou então esse sentimento de inutilidade, né? A pessoa achar que ela não tem valor, que ela não vai fazer, se ela, né, existir ou não, se ela morrer ou não vai fazer diferença nenhuma, porque ela não está contribuindo com nada, ela não ajuda em nada. Então esse sentimento de inutilidade é um dos sintomas também, né? O sétimo sintoma aí do quadro depressivo. O oitavo sintoma aí é a capacidade de concentração, né? As pessoas com depressão, elas têm, né, ela tem a dificuldade de concentrar nas coisas. Então a pessoa estava estudando, então geralmente quando a pessoa às vezes tem depressão e está estudando, você começa a ver uma queda do rendimento escolar, porque ela não consegue focar ali na matéria. No trabalho, se é um trabalho que ela precisa de atenção, ela começa a errar as coisas por falta de atenção, porque ela não consegue concentrar. O pensamento dela fica o tempo todo divagando com esses pensamentos que a gente chama de tristeza, pensamentos, né, de coisas ruins. O pensamento fica sempre ocupado com isso, né, com esse sentimento de inutilidade, de culpa, às vezes de ruína, né, de que as coisas não vão dar certo, né, que tudo está ruim. A gente costuma dizer que a pessoa com depressão, ela tende, né, ver o mundo em preto e branco, né? Ela perde essa capacidade de ver as cores, de ver o brilho das coisas na vida, né? Não no sentido que muda a visão, né? Mas que as coisas ficam mais sem graças, né? As coisas não ficam tão vívidas, né? Quando ela olha para o mundo, ela vê o mundo acinzentado. Então isso é uma percepção subjetiva, não que a visão da pessoa mude, mas essa visão subjetiva do mundo, né? Ela passa a ver as coisas um pouco menos sem cor, sem graça, sem brilho, né? Então a gente tem essa dificuldade, capacidade de concentração, porque o pensamento da pessoa fica o tempo todo ruminando coisas ruins, pensamentos lá do passado, né? De coisas que aconteceram, eles vêm à tona como se tivesse acontecido ontem. Então a pessoa fica lembrando, né, dessas tristezas, dessas coisas que aconteceram no passado e fica ruminando isso, né? E aí com isso a pessoa não consegue concentrar.
O outro sintoma que a gente tem, que também é muito, em alguns casos, é muito relevante, a gente tem que prestar muita atenção, o nono sintoma é o sentimento, né, o pensamento recorrente de morte, né? A pessoa fala que, eu poderia morrer, eu tenho vontade de morrer. E aí esse sintoma é muito importante, a gente tem que ficar alerta a ele, porque às vezes a pessoa só fala, né? Ela tem esse pensamento de morte, que se ela morresse, ela pensaria que resolveria, mas às vezes ela não tem o que a gente chama de ideação suicida, né? Esse pensamento de morte, ele vem como se fosse uma possibilidade recorrente de morte, né? A pessoa fala que, eu poderia morrer, eu tenho vontade de morrer. E aí esse sintoma é muito importante, a gente tem que ficar alerta a ele, porque às vezes a pessoa só fala, né? Ela tem esse pensamento de morte, que se ela morresse, ela pensaria que resolveria, mas às vezes ela não tem o que a gente chama de ideação suicida, né? Esse pensamento de morte, ele vem como se fosse uma possibilidade, mas a pessoa não tem planos para ação, né? De colocar isso em prática. Então, sempre quando a pessoa tem sintomas depressivos, a gente tem que, às vezes, averiguar essa questão desse nono sintoma, né? Se esses pensamentos de morte, eles são só pensamentos que a pessoa vem, que se ela morresse, iria resolver, ou se não, se ela tem ali, né, um pensamento, um plano, né, para colocar aquilo em prática, se ela já tentou alguma vez. Então o psiquiatra avalia isso na consulta, né? Se a pessoa está com esse pensamento, mas você já pensou em fazer alguma coisa? Aí a pessoa fala, não, eu só fico pensando isso devagando. Ou não, eu já pensei em tomar remédio, olha, eu já peguei faca, já pensei em fazer alguma coisa, eu já pensei em comprar cota. Aí o psiquiatra vai avaliando se a pessoa tem algum plano, né, de ação para colocar aquele pensamento em prática. Quando a pessoa tem, né, um plano, ou já tentou alguma tentativa frustrada de autoextermínio, né? Então, é o que a gente chama de ideação suicida. E aí isso é um sintoma também de gravidade para a depressão, que requer muito mais atenção. Então esses são os sintomas, né? Esses são 9 sintomas. Para o psiquiatra, o médico, fechar o diagnóstico, né, de depressão, a pessoa precisa, como eu disse, apresentar pelo menos 5 ou mais desses 9 sintomas, né? Então ela tem que ter 5 sintomas. Quando ela tem 5 sintomas desses, pelo menos, a gente diz que ela está com a doença, com um quadro de depressão, que tem que ser tratada, porque, né, a depressão é um quadro grave, né? E como eu disse, desses 5, pelo menos um tem que ser ou humor deprimido, ou então nessa perda de interesse e prazer nas coisas do dia a dia. Então são esses os sintomas, né, que a gente precisa ficar alerta, né, que a gente sabe quando a pessoa está depressiva. E aí tem outros critérios que a gente pode aí estar vendo qual que é a gravidade, se é uma depressão leve, moderada ou grave. E aí no próximo vídeo a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso e falando também sobre o tratamento da depressão, que existe tratamento. E aí isso é uma boa notícia, que a gente sabe que tem como a pessoa procurar ajuda. E é importante a gente, quando percebe que alguém está com esses sintomas, a gente identifica, a gente às vezes, né, apoiar essa pessoa a procurar uma ajuda. Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado. E qualquer dúvida deixa aí nos comentários. Até a próxima.